Hoje conheceremos a história de Tamar, uma mulher cuja trajetória é marcada por eventos extraordinários e notavelmente pela curiosidade de seus casamentos que terminam em tragédia. Após cada casamento, surpreendentemente, os maridos de Tamar encontram um destino inesperado e morrem. Seria isso uma maldição, um acaso do destino ou talvez uma escolha divina que moldaria o curso dessa história? Te convido a se inscrever no canal, deixar o like e assistir ao desfecho dessa história curiosa e cheia de significados. Antes de começarmos, é importante explicar que existem duas mulheres significativas chamadas Tamar na Bíblia. Ambas aparecem no Antigo Testamento. Uma é filha do rei Davi e a outra, nora de Judá, que deu à luz um filho na linha genealógica de Jesus e será a nossa escolhida para o vídeo de hoje. A história de Tamar começa com Judá, o quarto filho de Jacó com sua esposa Leia. Judá desempenhou um papel proeminente na genealogia, devido à promessa divina feita a Jacó de que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecem. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Essa profecia aponta para a vinda de um líder ou governante que terá direito à autoridade e ao domínio. Esse é um claro apontamento messiânico, sugerindo a vinda de um líder especial. A importância de Judá na família de Jacó era significativa, pois era dessa tribo que se originaria a linhagem real, incluindo o rei Davi e, eventualmente, o Messias prometido. Então, tudo começa quando Judá decide providenciar uma esposa para seu filho primogênito, Este ato, comum na cultura da época, deveria seguir os padrões estabelecidos para preservar a linhagem e a herança da família. Contudo, revela-se um homem cuja conduta desperta a desaprovação divina. Seu comportamento é tal que Deus escolhe retirar sua vida do cenário terreno, deixando Tamar viúva antes mesmo de ter seu primeiro filho. Naquela época, era comum seguir os costumes antiquados do levirato. O levirato, derivado da palavra latina levir, que significa cunhado, era uma prática em que um homem era obrigado a casar-se com a viúva de seu irmão falecido, especialmente se o casal não tivesse filhos. Essa prática tinha o propósito de garantir a continuidade da linhagem, preservar o patrimônio familiar e oferecer sustento e proteção à viúva. Sendo assim, Judá instrui seu segundo filho, Onã, a cumprir o papel de esposo de Tamar. No entanto, Onã, cego pelo egoísmo, recusa-se a cumprir a obrigação de preservar a descendência de seu irmão falecido. Ele apenas usou Tamar para satisfazer os seus desejos carnais. Em vez de gerar descendência para por meio de Tamar, ele tomou medidas para evitar engravidá-la. A Bíblia descreve Onã derramando sua semente na terra em um ato de contracepção deliberada. Este comportamento egoísta e desrespeitoso para com o levirato resultou na desaprovação divina. A atitude de Onã foi vista como uma violação do propósito do levirato e uma resistência à vontade de Deus. Por conta disso, Onã também enfrentou a ira divina, e a Bíblia registra que ele morreu prematuramente. De acordo com os costumes da época, Judá estava compelido a cumprir o levirato, oferecendo seu terceiro filho, Selá, como esposo para Tamar. Entretanto, Selá, o designado, ainda era jovem, e Judá, temeroso ou relutante, adiou o cumprimento da promessa. O tempo avançava, e apesar de Selá ter atingido a idade adequada, a promessa do levirato permanecia pendente. Jacó começou a perceber que a presença de Tamar em sua família só havia causado tristeza e tragédias. Assim, ele relutou em entregar Selá para que casasse com Tamar. O silêncio pairava sobre a linhagem de Judá, enquanto Tamar aguardava pacientemente o cumprimento da promessa feita por seu sogro. Naquele tempo, a ausência de descendência não apenas carregava o peso da solidão, mas também representava uma vulnerabilidade diante das incertezas do futuro. Tamar, viúva e privada da promessa do levirato, encontrava-se nessa encruzilhada de espera e desamparo.
Tempos depois, percebendo que Jacó jamais cumpriria com o acordo, Tamar, astuta e consciente de seus direitos, elabora um plano genioso. Certo dia, sabendo que o seu sogro estava indo participar de um evento com ovelhas, ela enxergou nisso uma grande oportunidade para colocar seu plano em prática. Disfarçando-se como uma prostituta e cobrindo seu rosto para não ser reconhecida, Tamar se posiciona estrategicamente no caminho de Judá. Essa escolha estratégica sugere que Tamar conhecia os hábitos de Judá e sabia onde encontrá-lo. O patriarca, ignorante de sua verdadeira identidade, aproxima-se dela. Tamar, percebendo a oportunidade, inicia uma negociação para garantir sua compensação pela relação. Como estava sem dinheiro naquele momento no acordo, Judá promete pagá-la pela relação, enviando-lhe uma ovelha do seu rebanho. Tamar, sabendo que sua ação não é apenas uma busca por prazer, mas sim uma tentativa desesperada de assegurar a continuidade da linhagem, exige um penhora que garanta o cumprimento da promessa de pagamento por parte de Judá. Então, como penhor, ele entrega a ela alguns objetos que tinham significado pessoal e identificação clara. De acordo com Gênesis capítulo 38, versículo 18, Judá dá a Tamar um selo, um cordão e um cajado como garantia do pagamento pela relação. O selo era um objeto pessoal que carregava a marca distintiva de Judá. Na antiguidade, um selo era frequentemente usado para autenticar documentos ou transações. Ao receber o selo de Judá, Tamar tinha em mãos uma evidência tangível de sua identidade e do encontro que tiveram. O cordão era outra peça de identificação pessoal. Ele não apenas representava a conexão familiar, mas também servia como uma marca distintiva da linhagem de Judá. Ao entregar o cordão, Judá inadvertidamente proporcionou a Tamar um meio de provar sua ligação com ele e, por extensão, sua posição na família. O cajado, similarmente, era um objeto pessoal de Judá que tinha importância cultural e simbólica. Era uma marca de autoridade e posição na sociedade. A entrega do cajado a Tamar reforçava a validade da prova de sua identidade. Esses objetos eram itens pessoais e identificadores únicos que mais tarde na história seriam usados como evidência da transação que tiveram. Mais tarde, 3 meses depois, quando a gravidez de Tamar se tornou evidente, surgiram complicações. A notícia da gravidez chegou a Judá. Sua reação foi de indignação e acusação. Ele presumiu que Tamar havia se envolvido em relações ilícitas, interpretando a situação como um ato de prostituição. A resposta de Judá foi severa, sugerindo que Tamar deveria ser punida pelo que ele acreditava ser uma transgressão moral grave. A ordem de tirá-la fora para que seja queimada reflete a seriedade com a qual ele encarou a situação, baseando-se na interpretação equivocada do ocorrido. Contudo, Tamar, sagaz e corajosa, apresentou os objetos que Judá lhe dera como penhor durante o encontro, provando assim que o pai da criança era de fato Judá. Esses objetos, o selo, o cordão e o cajado, funcionaram como testemunhas materiais do encontro e da promessa feita. Judá, ao reconhecer esses itens, percebeu a verdade e confessou que Tamar era mais justa do que ele, uma vez que ele não havia cumprido a promessa do levirato ao entregar Selá como marido a Tamar. Tamar, perseverante e resiliente, deu à luz gêmeos, e o detalhe intrigante sobre o nascimento desses filhos é a peculiaridade que envolve a ordem de seu nascimento. O primeiro bebê, ao estender a mão e ser alcançado pela parteira, recebeu uma fita vermelha em seu pulso, indicando sua posição de primogênito. No entanto, este recuou, e o seu irmão acabou nascendo primeiro e sendo chamado de Pérez. Essa inversão na ordem de nascimento, onde o mais jovem aparentemente prevaleceu sobre o mais velho, é simbólica e ressoa com outras narrativas bíblicas que envolvem a inversão de expectativas.
Perez, cujo nome significa brecha ou ruptura, tornou-se o ancestral de uma linhagem notável, incluindo o rei Davi e, eventualmente, a linhagem de Jesus Cristo. A história, registrada em Gênesis 38, revela a astúcia de Tamar em assegurar seus direitos e a continuidade da linhagem, mesmo diante das hesitações e injustiças humanas. Tamar, ao agir com determinação e sabedoria, não apenas garantiu a perpetuação da promessa divina, mas também se tornou uma figura notável nas Escrituras, destacando-se como exemplo de resiliência em meio às complexidades da vida. Se você chegou até aqui, entendo que deve ter gostado do conteúdo. Por isso, peço que se inscreva no canal e deixem nos comentários sua opinião a respeito da história. Abraços e fiquem com Deus.